Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma semana, mais um dia, trazendo para você um pouco, da palavra de Deus, porque em apenas uma hora não dá para a gente aproveitar toda a palavra de Deus, mas aquilo que nós podemos com certeza é a semente, a água, é o sol que alimenta a nossa alma e que faz com que em nós dê frutos espirituais e frutos no nosso testemunho. Quantos de vocês têm manifestado o testemunho de vida a partir desses encontros com a presença do nosso bispo, Dom Gregório Paixão? Vocês têm testemunhado, vocês têm dado esse testemunho entre vocês, cada um mandando uma mensagem para o outro, alguns me encontrando na rua e manifestando a alegria de podermos estarmos juntos nessas lives. Alguns me dão uma surpresa, porque chegam, estou gostando, e aí até o cérebro funcionar para saber do que estão falando, mas o Espírito Santo aí vem sopra no ouvido, é a live, e aí é uma alegria, saber que esse testemunho de vocês, que estão gostando desses encontros, nos alimenta também e nos dá a certeza de que esse é o caminho certo. Recentemente nós tivemos o falecimento de um bispo do Brasil, Dom Henrique Soares, e falo nele agora porque me lembrei de uma frase que um bispo falou sobre ele, que ele sempre disse que a internet seria uma das novas formas de evangelização. Não vou dizer quem disse isso para mim, mas é uma verdade, e vocês dão testemunho isso para a gente, ao manifestar a alegria desses encontros virtuais sobre a palavra de Deus. E é sempre com a grande graça que nós fazemos essa caminhada pelas cartas de São Paulo, sempre guiados pelo Espírito Santo e também pelo nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Boa noite, Dom Gregório. Boa noite, Rogério. Boa noite, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Olha, uma graça muito grande poder estar com vocês mais uma vez, a perseverança de vocês aqui conosco, às 21 horas, um horário um tanto complicado, no final do dia, mas estamos juntos. Essa que é a grande graça, porque a palavra de Deus tem o poder de nos unir. Essa que é a grande beleza que nós sentimos quando meditamos, quando vivemos, quando colocamos a palavra de Deus no mais profundo do nosso coração, para que assim a gente possa manifestá-la através das nossas escolhas, das nossas atitudes e tudo aquilo que a gente pode viver e fazer através dessa palavra. Nós estamos meditando a primeira epístola de São Timóteo, peço que você abra a sua Bíblia, vamos continuar a leitura, porque hoje nós vamos concluir essa epístola. Já lemos tantas epístolas de São Paulo aqui juntos durante esse período de pandemia. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai se livrar da pandemia, mas os nossos encontros vão continuar. As nossas lives vão continuar. E é a palavra de Deus que nós vamos meditar para o bem de todos aqueles que nos ouvem. Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia e nós vamos começar a partir do capítulo 4. É bom lembrar que nós estamos lendo a epístola a Timóteo, e Timóteo, já falamos para vocês, é um grande amigo de São Paulo. São Paulo ordenou, São Paulo tinha como discípulo, era uma pessoa jovem, a sua mãe e a sua avó eram cristãs, ele também era um homem que havia abraçado o Evangelho, estava à frente de uma comunidade muito grande de Éfeso, cidade importantíssima, E por causa disso, ele precisava dos conselhos daquele homem um pouco mais experimentado, mais velho, e que esse homem, que é São Paulo, eu considerava Timóteo como se fosse um filho. Nós estamos ali por volta entre o ano, perto do ano 67, quando São Paulo já está no limiar da sua vida. Logo, logo, na prisão, ele vai ser julgado e ele vai ser decapitado. Vão cortar o pescoço do apóstolo Paulo, mas não vão calar sua palavra, que vai ressoar. Não é à toa que 2000 anos depois, aquilo que ele escreveu para Timóteo serve para nós, e é exatamente essa palavra que nós estamos lendo aqui nesse momento. Lembra que o apóstolo Paulo está preso em Roma, esperando o julgamento. E esse capítulo 4 vai falar exatamente
sobre aquilo de admoestação, que palavra ele dirige a Timóteo no final dessa vida e, né, mostrando o que vai ser realmente a trajetória final. Vamos, portanto, juntos, né, meditar essa palavra. Muito, mas muito obrigado por você estar aqui conosco nessa noite. Dom Gregório, antes de iniciar a leitura, né, só falar alguns nomes que já apareceram aqui, já deixaram uma mensagem, né? Elisete Cacilhas, sua bênção, Dom Gregório. Beatriz Leal. Estava com saudade das lives, como é bom estar com vocês ouvindo a palavra do Senhor. O Almir Montes, né, do Empadão. Boa noite, Dom Gregório Rogério, a Catarina Lima, Márcia Seabra, Adriana Carreiro, Hilda Teixeira e mais 19 pessoas estão assistindo, que os nomes não apareceram aqui. Rosilane Chirai. Peço uma bênção pelos 60 anos de casados de meus pais, Eli e Neuza. Olha, uma bênção especial para os seus pais. A família Samurai. A família Samurai. E corrigindo o seu Rogério, porque o nome não é Shirai, é Shirai. Não é mesmo? Então olha aí, Rogério. Muito obrigado. Quando eu falei, eu pensei, eu já tinha falado. Ao vivo é assim mesmo, viu? A Marisa Lima, boa noite, sua bênção no Gregório. Beleza. A Thay Clefes, na verdade, né, acho que é a Jaqueline. Isso. A Celina Maria de Freitas, Paula de Fátima, louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Elza Moura, o Kaique Taitson, Catarina Lima, Cátia Queiroz, o José Mateus Neto. Boa noite, meu amigo Dom Gregório, sua bênção. Essa live do Senhor está sendo muito prazerosa, a gente aprende muitas coisas em relação à nossa religião. E que o nosso Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, te iluminando e te protegendo cada vez mais. A você também, Rogério, um grande abraço. Muito obrigado. Nosso abraço aí para você, meu querido irmão. Maria muito obrigado. Do Carmo, Nalva, Celina, Paula, vamos ver aqui algum nome que eu não tenho. Nádia Neto, muito obrigado pelo carinho no dia 1º de janeiro. Estava muito bom. Nádia Neto. Aí eu acho que é a mensagem para o senhor. Dia 1º de janeiro? Ela botou aqui no dia 1º de janeiro. Nádia, eu não sei o que foi, mas eu tinha dado para você um feliz ano novo, né? Porque é 1º de janeiro, né? De qualquer sorte, vai aqui o meu abraço, viu? E aí várias pessoas estão entrando aqui, mandando mensagem, dando boa noite, agradecendo. E vamos à leitura. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Vamos fazer a nossa caminhada. Atenção, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, ok? Vamos lá. Isso, capítulo 4, versículo 1. Eu te conjuro, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino. Proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça e exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Tu, porém, és sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de um evangelista, realiza plenamente o teu mistério. Veja só. Teu ministério. Veja só que beleza, vamos para cada palavra, porque aqui está a missão daquele que prega e a missão de todo aquele que abraça a palavra de Deus. Então, o que ele vai dizer a Timóteo nesse último capítulo, que é quase um testamento, uma despedida de São Paulo para o seu grande discípulo Timóteo. Ele diz o seguinte: eu te conjuro, ou seja, eu peço a você, por favor, faça o que eu estou pedindo, né? Eu te conjuro, olhe, observe aquilo que eu estou pedindo para você, porque isso é muito importante, é o que o apóstolo está dizendo a Timóteo. Então ele diz o seguinte: diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, que aliás a gente reza no credo, né? Então ele diz o seguinte: eu quero dizer isso para você, mas não esqueça. O que ele diz? Né? Só continuando, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela sua aparição e pelo seu reino. Então,
por causa desse Senhor, realize aquilo que eu estou pedindo. Por causa desse Senhor, manifeste o seu coração naquilo que eu estou dizendo. Então ele vai dizer o seguinte: proclama a palavra, ou seja, faça com que a palavra de Deus chegue às pessoas. É bom lembrar que hoje em dia todo mundo tem a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa, ou ganhou de presente, ou comprou alguma que alguns utilizam para enfeitar até a sala, tem de tudo, né? Então, todo mundo hoje em dia tem a palavra de Deus, mas no passado não era assim. Tem até no celular e não lê. No celular, no computador, em tudo. Eu quero lembrar para você que hoje em dia nós temos essa facilidade. Na época, né, do apóstolo Paulo, ali mais ou menos 60 anos, né, do nascimento de Jesus, 30 anos depois da subida de Jesus ao céu, é bom lembrar que ninguém tinha Bíblia não, eram rolos. E um ia passando para o outro e as pessoas eram obrigadas a decorar, porque era difícil garantir o conhecimento da palavra. Então, qual o resultado disso? Uma Bíblia, por exemplo, os textos de São Paulo, ou alguma coisa assim, dos apóstolos, aquilo que foi ensinado, uma frase, para você comprar uma Bíblia, por exemplo, na Idade Média, isso equivalia a você comprar uma casa imensa. Então, por exemplo, os conventos tinham apenas uma Bíblia, porque era tudo feito à mão, palavra por palavra, né? E papel era uma coisa caríssima, era importado do Egito. Numa época em que passava, para chegar do Egito até o lugar onde se escrevia, passava 6 meses numa viagem. Então é tudo muito caro, muito difícil, certo? Então a primeira coisa é essa. Algumas pessoas, aliás, dizem assim: mas a igreja proibiu que as pessoas lessem a Bíblia. Minha gente, sabe como é que chama isso? Ignorância histórica. Porque as pessoas não tinham Bíblia. Para começar, hoje, no mundo, né, nós temos mais ou menos 70% de pessoas alfabetizadas e 30% das pessoas do mundo são totalmente analfabetas. Então é uma outra realidade. Na época de Jesus, né, pelos dados históricos que nós temos, apenas 18% da população do mundo era alfabetizada. Significa dizer que a maioria da população era de analfabetos. E é bom lembrar, que é uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, que estou falando 18% dos homens, porque as mulheres não podiam estudar. As mulheres eram todas analfabetas, ok? Porque elas não iam para as escolas dominicais, os homens iam. Então elas aprendiam alguma coisa em casa. Então se a gente pegar isso daí, ou seja, aquilo que é 18%, vai cair mais ou menos ali para 10%. O que significa dizer que 90% ou mais da população do mundo era de analfabetos. Para que é que você vai dar uma Bíblia se a pessoa não sabe ler? Não sabiam ler os textos, tá certo? E isso vai até propriamente a Idade Média. Então dizer que a igreja não colocou a Bíblia na mão do povo, isso significa ignorância histórica. Não conhece história, imagino que todo mundo tem. Hoje em dia não tem, né? Todo mundo tem a Bíblia na mão. E a igreja proíbe você ter uma Bíblia? Não. Então a primeira coisa é essa. Então, todo mundo era obrigado a proclamar e a decorar. O que é que o apóstolo pede aqui, no capítulo 4, falando sobre a palavra de Deus? Primeiro, proclama a palavra, diga a palavra. Então, repita aquilo que você aprendeu lá de mim, falando sobre a vida de Jesus. A primeira coisa que ele faz, né? Hoje em dia a gente pode fazer isso dizendo um versículo a uma pessoa que está ao lado ou contando uma história bíblica. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, insiste. Porque as pessoas vão dizer, tá certo, etc. Insista. Diga sempre uma palavrinha nova, né? Repita essa palavra para o outro. Isso é a insistência. Segunda coisa. Outro ponto. No tempo oportuno e no tempo inoportuno. Ou seja, não fique imaginando coisas fáceis e boas para você proclamar a palavra. Ou seja, oportunamente, naquilo que você vê que é uma oportunidade, ou mesmo no momento que você não tiver condição, você deve dizer essa palavra. Mas atenção, a palavra deve ser dita, né, como o apóstolo já falou lá atrás, de uma forma gentil, educada. A gente não vai ficar querendo enfiar a palavra de Deus como se faz colocando uma comida na boca de seja lá de quem for, né? Não se pode fazer isso com um animal, imagina uma pessoa. Então, você vai falando. Outro ponto, refuta. Porque algumas pessoas vão ser contra a doutrina. Vão dizer uma mentira.
Ah, não, Jesus Cristo não é Deus, não. Foi apenas um guru. Não, minha filha. Guru não, foi Deus. A palavra de Deus mostra isso. Se você aceita a palavra de Deus, se você é cristã, você vai ver que aqui, o que foi que Timóteo disse lá diante de Jesus quando apareceu? Meu Senhor e meu Deus. Então, Jesus é Deus. Então, refuta. Outro ponto, ameaça. Em que sentido? Não é ameaçar com a faca no pescoço das pessoas, não. Isso é totalmente errado. Quando se fala de ameaçar, está se falando de uma outra coisa. Ou seja, dizer o seguinte, olha, com Deus não se brinca. Já falei aqui várias vezes para vocês. Com Deus não se brinca. Né? O céu existe, mas o inferno também. E nós não queremos ir para o inferno, temos que ir para o céu. Isso é mostrar diante da pessoa, né, que o cristianismo não é uma brincadeira, não é um clube social, mas é uma verdade, é uma pessoa. Não é algo, não é? Mas é uma pessoa, é alguém. Então, exorta com toda paciência e doutrina. Então, vá lá, fale, né, com paciência, devagarzinho, não é? Quando a gente prega a palavra de Deus, não é para machucar o outro, como algumas pessoas fazem. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós devemos fazer, colocar o coração naquilo que a gente está dizendo, né? Com carinho, com educação. Não é apenas para combater o que eu estou pensando, mas dizendo a verdade, né? E a pessoa vai perceber que aquela palavra que saiu do mais profundo do nosso coração, né, é capaz de transformar totalmente a nossa vida. Me dê só um segundinho, porque a máscara aqui deu um galho. Não quer ficar no meu rosto de jeito nenhum. Deixa eu dar uma mudadazinha aqui, porque o negócio aqui está meio difícil, viu? Só um segundinho, hein? Enquanto isso, vai lá, tô falando aí. A gente tem algumas pessoas aqui que eu achei interessante, né? Sim. Por exemplo, o padre Tiago Henrique está nos assistindo. Em São José do Vale do Rio Preto. Tem também uma pessoa lá da Diocese de Friburgo, também está nos acompanhando agora, e ela disse que a Diocese de Petrópolis mora no coração dela. Poxa, que beleza. É a Andréia Alvarenga, de Rio das Ostras. Ah, que beleza, muito obrigado. Andréia vem sempre os nossos eventos aqui, Jornada da Juventude, os encontros que nós temos, ela está sempre... E a gente tem diversas pessoas, né? Sim. Aqui que está mandando a benção. E tem uma pessoa muito importante, minha mãe, Dona Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição, um abraço para a senhora, viu? E eu vou continuar aqui minha leitura, certo? Desculpe, eu estava atrapalhado porque aquela máscara lá, que é máscara cirúrgica, estava me atrapalhando aqui. Agora não, agora essa aqui tá direitinho aqui no meu rosto, tá certo? Vamos lá. Então, o que eu posso estar dizendo é o seguinte, nós devemos dizer a palavra, mas exortar com paciência e com a sã doutrina. Então, muitas vezes, vocês sabem disso, as pessoas, elas pegam a palavra de Deus para atacar os outros. Minha gente, nós nunca podemos fazer isso. Não devemos aceitar que nos ataquem, a gente deve dar uma resposta gentil, mas também não devemos atacar com a palavra. A palavra de Deus não foi feita para machucar, para macular. A palavra de Deus foi feita para levantar, né, para converter, para gerar vida nova. E isso só é possível quando a gente utiliza uma palavra de conversão, mas pelo nosso próprio testemunho. E o melhor testemunho que nós temos é um testemunho de amor, de carinho, de paz. Primeiro o acolhimento, depois, né, o abraço. Primeiro a boa palavra e depois a doutrina que vem logo atrás. Então, é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo, pregue, não tenha medo, né? Vá devagar, mas não tenha medo. Mostre a verdade e a verdade vai libertar essa pessoa. Indo adiante, a partir do versículo 3º, ele diz o seguinte, pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Atenção, aqui é muito importante. Ele vai dizer, aquela palavra que nós estamos ensinando, vinda de Jesus, que é o ensinamento dos apóstolos, né? A tradição apostólica significa dizer que eles receberam de Jesus Cristo e nos transmitiram pela palavra de Deus e pela tradição. Vai dizer que alguns não suportarão a doutrina. Porque às vezes, meus irmãos, e vocês sabem muito bem disso, algumas pessoas querem que Deus se adapte à sua vontade. Né? Se rezassem o Pai Nosso, diriam, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu.
mas não é isso que Jesus nos ensinou. A doutrina pode ser dura em algum momento. A palavra pode ser exigente, mas liberta. Compreende? Liberta. Eu não posso dizer o seguinte para uma criança: olha, você estude da forma que você queira, porque não vai fazer falta. Você vai passar do mesmo jeito, então vá fazendo isso não. Se você quer crescer, meu filho, você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que estudar duro. Né? Na vida familiar, você sabe, no relacionamento homem e mulher, é extremamente exigente. Qual é a mulher que diz: olha, viva a sua vida da forma que você quiser? Pode ter umas 40 mulheres, eu acho até ótimo, porque eu me livro de sua cara. Não é assim não. Existem exigências. Existem coisas que precisam ser vividas profundamente. E a gente tem que viver isso daqui. Então, quando o apóstolo diz, existem pessoas que agora vão querer adaptar a doutrina às suas vontades. Não, Jesus não falou isso não, é bobagem, né? É bobagem, pode fazer qualquer coisa. Não, Deus é amor, é misericórdia, né? A gente pode viver uma vida torpe, a gente pode ver como o diabo gosta. No final das contas, Deus vai perdoar todo mundo para o céu. Não tem importância não. Herodes, Anás, Caifás, Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos, né? Não tem nenhum problema não, assim por diante. Não estou dizendo que estou exagerando, é verdade. Mas é assim que algumas pessoas dizem, né? Quando falam do pecado, isso não é mais pecado não. Né? Fazer tal coisa não é mais pecado não. E a gente vai endurecendo o coração de tal forma que a gente vai perdendo a nossa alma ao longo do tempo. E ao invés de nós subirmos para Deus, a gente vai afundando no pecado, porque o mal, né, atrai outro mal. Né? O que é que o Salmo diz? Como abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. Ou seja, quando a gente escolhe o mal, quando a gente não pega a verdadeira doutrina, quando a gente não pega a verdadeira palavra de Deus, quando a gente não coloca em nosso coração aquilo que Deus nos inspira, a gente vai para o buraco. E atenção, meus irmãos, não é que Deus queira que a gente viva uma vida de dureza, acorrentado, não. Pelo contrário, não é? A verdade nos liberta. A vida de santidade nos torna pessoas livres, melhores. Faz com que a gente cresça. Né? Aquilo que é ruim nos coloca lá embaixo. No início agrada a todo mundo, porque você sabe, né, como o apóstolo vai dizer, o pecado, né, é agradabilíssimo. Não existe nada mais gostoso do que cometer um pecado. Né? Porém, o resultado final não é bom. É triste. A pessoa sabe que depois, né, aquilo ali não foi uma coisa boa nem para ela nem para os outros. Então o apóstolo está alertando aquele que quer ser cristão a viver uma vida digna da vida cristã, né, do segmento de Jesus Cristo. E ele diz: alguns, rodeados de novos mestres, né, vão viver assim, não vão mais suportar a verdade. Ou então vão ouvir a verdade e vão fazer assim: tá certo, mas não vão querer a verdade para a sua vida. Então, a lei é dura, mas é a lei de Deus, e nós temos que respeitá-la. Né? Então a gente tem que ter cuidado com os mestres que, né, eles próprios ficam no lugar muito seguro, mas os fazem ir para o buraco. Então, esse cuidado que o apóstolo nos ensina. Desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Fábulas não é essas fábulas historinhas que a gente conta, não. Fábulas é querer acreditar nas nossas próprias mentiras. É isso que é a palavra que está se falando, né? Fábula é criar uma doutrina para se adaptar à minha vida. Fábula é querer que o irmão viva uma coisa que não vai fazer bem para a sua vida. Tanto faz. Eu sei que é difícil a gente abraçar algumas coisas. Eu sei que é difícil na sociedade como nós temos, nós compreendemos alguma coisa. Mas o cristianismo ou é tudo ou é nada. Jesus Cristo não veio aqui para brincar. Ele não deu a sua vida por brincadeira. E nós temos que encarar com seriedade. Porque o cristianismo não apenas modifica as grandes coisas da nossa vida, mas nos faz modificar também as pequenas. Passamos a ser mais responsáveis pela minha mulher, pelo meu marido, pelos meus filhos, no trabalho. Eu passo a enxergar o mundo com outros olhos. Eu passo a gastar tempo com aquilo que é bom. Né? Eu trabalho com mais vigor, tenho novas ideias, busco novos amigos, pessoas boas. Sou responsável no trânsito, com a minha alimentação, com o meu corpo. Pode existir coisa melhor do que isso?
né, da gente buscar aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é eterno. É isso que ele diz aqui para nós, né? Porque algumas pessoas não vão dizer, não vinha, isso é ultrapassado, isso é bobagem, essa doutrina não tem mais nada a ver, não, podemos fazer qualquer coisa, não é? Então, né, ele diz assim, desviarão seus ouvidos da verdade para buscar o quê? As mentiras que esses falsos mestres vão indicar. E a gente acha que é normal. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, né, se vocês me permitem. Aqui nós temos várias pessoas que têm acima dos 50 anos de idade, nós sabemos disso. Tem muitos jovens, mas tem gente acima de 50. Eu fui para uma conferência, né, de uma determinada universidade e falou uma escritora famosíssima, certo? Mulher de cabeça, assim por diante, inteligente, escritora. O que ela falou? Ela lá no meio da sua palavra, falando de filosofia, ela resolveu mudar de assunto e começou a falar sobre a ideia de felicidade, né? Era até um filósofo chamado Epicuro, né? Vale a pena ler o texto de Epicuro, que é um texto humildinho assim, né? Então, ele fala que é um texto célebre sobre a felicidade. Aí ela falou o seguinte, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Assim de jovens, eu era um dos mais velhos. Ninguém pode impedir a nossa felicidade. Ninguém nesse mundo pode impedir a nossa felicidade, disse a filósofa. E ela continuou, né? Os nossos pais não podem impedir a nossa felicidade. Eu fico revoltada, disse ela, quando vejo que filhas no passado e filhos hoje em dia terminam a sua felicidade porque tem que cuidar de um pai e de uma mãe até o final da vida, né? Abandonando a sua própria felicidade pessoal para ficar cuidando. Nenhum pai pode, ela dizia, né? Pode tirar a felicidade dos seus filhos. Lugar de pai e de mãe, quando não tem condições, é ir para um asilo. Eles próprios devem dizer, meu filho, me coloque no asilo, me mande para uma casa de repouso, para que eu não interfira na sua felicidade. E quando o pai faz isso, né, como nas grandes sociedades ela falou, ele está fazendo o bem para o filho, porque a saúde, a falta de saúde dele não pode interferir na saúde do outro. A vida que ele está levando pela limitação não pode limitar a vida do outro. Né? E ela disse, né, falando da sociedade holandesa, que eu fiquei de boca aberta, ela disse o seguinte, o normal na sociedade é que depois de um tempo, como acontecia nos povos antigos, o que é uma mentira, certo? Porque ela é filósofa, ela não é historiadora, ela disse que as pessoas devem, aqui no Brasil vai chegar, porque já chegou na Holanda, ela dizendo isso, né? Tudo ela está dizendo que a pessoa mais velha, quando está débil, ela chegue para o médico e diz, doutor, já vivi a minha vida, já fui feliz, não posso impedir a felicidade dos meus filhos, então eu peço que o Senhor me deixe cometer eutanásia. Então ela, só por ter uma debilidade, vai lá, se mata para não prejudicar a vida dos filhos. Vocês entenderam? E sabe o que aconteceu? Boa parte do auditório bateu palma. Uma parte não bateu não, mas bateu palma. Ou seja, não é? Tem a boiada humana, né, segue para o matadouro, e aquela mulher estava mandando todo mundo para o matadouro. Não é? Então, tem gente que vai em busca da palavra de pessoas que são muito inteligentes na cabeça para levar o outro, né, para a morte. Pois bem, essa senhora, essa filósofa, tinha mais de 70 anos. Estava cheia de plástica, né, não dava para apresentar, mas a gente sabe pela idade que era mais de 70 anos. Será que quando ela tiver com dificuldade, será que ela vai pedir eutanásia? Será que ela vai querer que os filhos a abandonem? Né? Como diziam os antigos, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então tem sempre alguém para nos indicar o caminho da morte, enquanto elas indicam o caminho da vida. Tem muita gente, né, que fala, não é que a gente deve fazer assim, mas faz assado. Então o apóstolo está falando exatamente dessa realidade da qual nós devemos fugir, para que a gente não vá para o matadouro, como alguns desejam pelas péssimas doutrinas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, ou seja, tenha cuidado, seja sóbrio. Suporta o sofrimento, que nunca falta naturalmente na nossa vida. Faze o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho do evangelista? Pregar Jesus Cristo. E realiza plenamente o teu ministério. Ou seja, seja uma pessoa autêntica, Timóteo. Né? Pregue Jesus Cristo, não a você mesmo. Porque o grande perigo dos pregadores, inclusive, o perigo que eu, Gregório, corro, é de nós pregarmos a nós mesmos.
eu pregar a minha cabeça e a minha doutrina, e não aquilo que o Senhor nos pede através do seu Evangelho. Então, temos que ser fiéis ao Evangelho para não sermos mentirosos durante toda a nossa existência. Vamos embora. É a palavra de Deus. Agora ficou bem. Acho que não ficou dúvida, né, sobre essa palavra. Fiquei aqui pensando. Realmente, algumas pessoas já mandaram mensagem ali dizendo que os filhos têm que cuidar dos pais, sim. Porque durante o longo da vida eles fizeram tudo pelos filhos. É uma sociedade, o seguinte, nós estamos indo para uma sociedade cada vez mais, como é que a gente chama? Utilitarista. Se você tem utilidade, você serve. Se você não tem utilidade, você deve ser descartado. Numa sociedade de pessoas descartáveis que nós estamos vivendo, vai chegar um dia, acreditem, se nós não tivermos cuidado, como acontece em sociedades modernas, prefiro não citar aqui, que a pessoa, eu estou com uma doença, eu quero eutanásia, não é? E vai chegar um dia também que os filhos vão dizer, papai, mamãe, o senhor tem que pedir eutanásia, o senhor está atrapalhando a nossa vida, nós temos que sair de férias e você está nos atrapalhando, vai lá, peça um médico para matar o senhor, não é? Só uma injeçãozinha, não vai doer nada, coisa maravilhosa o senhor vai sentir. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Né? Como a gente já tem um aborto quando não se quer uma criança, também quando uma criança estiver doente, nós teremos uma sociedade de pessoas puras, como em alguns países. Qual é o problema? Não tem os olhos azuis como eu queria, aborta. Qual é o problema? É excepcional? Aborta. Tem algum probleminha assim por diante? Tem a possibilidade de ser uma criança autista? Aborta. É assim que é a sociedade utilitarista. A sociedade utilitarista, ela utiliza as pessoas como descartável, como a gente faz com um liquidificador que quebrou, joga no lixo. É mais fácil jogar no lixo do que cuidar, comprar um outro, consertar. O televisão queimou, joga no lixo. As pessoas não servem mais, joga no lixo. Então, essa sociedade cristã, por isso que querem acabar com a sociedade cristã. Por isso que todo mundo combate o cristianismo, porque querem criar uma sociedade de homens sem sentimentos e homens animalescos. Porque as grandes sociedades do passado foram destruídas, não foi por causa das guerras, não. Roma não caiu por causa da guerra. Roma caiu por causa da falta de moral, falta de ética e falta de compromisso dos seus governantes, que enfraqueceu a sociedade e caiu. A Grécia, a mesma coisa. Quando nós não vivemos uma sociedade de respeito, de ética e de moral, prepare-se, né? Tem uma turma aí que vai nos comandar e vai colocar coleira no nosso ouvido. É isso que as pessoas desejam, né? Não tenho dúvida disso. Só que nós somos cristãos e vamos gritar contra essa sociedade utilitarista, má e assassina. Eu estava prestando atenção no que o senhor falou, estava falando antes, né? Aí por isso que eu fiquei meio perdido aqui, eu fiz, não, agora é porque eu tinha um comentário para fazer, mas fiquei prestando atenção nas últimas palavras do senhor sobre a questão dos pais e aí acabei me perdendo, mas retomei aqui. Eu achei interessante esses primeiros versículos do capítulo 4, que o São Paulo, ele reafirma já o que ele já havia dito em outros momentos a Timóteo e outras cartas, quer dizer, a questão da palavra, né? De evangelizar, de levar a palavra com firmeza, né? Quer dizer, ele já havia dito isso e agora ele está concluindo a carta, reafirmando essa posição que a gente tem que ter, que o evangelizador tem que ter, de levar a palavra com firmeza, com coragem. Eu achei muito bonito. Agora, achei muito engraçado também, Leandro Gregório, se posso dizer assim, ele dizer, como se sentindo comichão nos ouvidos, né? Quanta gente aí a gente conhece que tem esse comichão no ouvido, aí vai ouvir a cartomante, o astrólogo, vai ouvir uma série de pessoas, mas basta vir aqui na Sagrada Escritura que encontra a verdade. Quando a gente não se alimenta da verdade, a gente vai viver uma vida de mentiras. Isso é péssimo, não é? Então vamos adiante. Vamos lá. A partir do versículo 6. Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz,
naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que tiverem esperado com amor a sua aparição. Meus irmãos, olha, me perdoe dizer isso para você, mas eu já li esse texto da carta a Timóteo, pelo menos eu acho umas 50 vezes na minha vida. Já fiz não sei quantos comentários, né, pelas homilias ao longo desses meus 26 anos de vida sacerdotal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, até hoje eu fico arrepiado. É um homem que já tinha recebido a sentença, ele já sabia, as pessoas que estavam próximas, que o imperador ia condená-lo à decapitação. O que é que eu faria se eu estivesse lá? Com toda a franqueza, eu acho que eu ficaria desesperado, não conseguiria dormir, só pensaria em mim mesmo, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai doer? Né? Será que vão fazer algum tipo de coisa? Ele escreve uma carta para Timóteo, já se despedindo, dizendo, né, do que vai acontecer. Ouçam, porque é fundamental que a gente ouça essa palavra. Quanto a mim, já fui oferecido em libação. Ele lembrando, né, lá do Antigo Testamento. O sofrimento já está diante, eu vou ser sacrificado. E chegou o tempo da minha partida, ou seja, vão me matar, eu vou morrer. Vão tirar minha vida, né, eu tenho que ir adiante. Combati o bom combate, ou seja, eu não tive medo de, por causa de Jesus Cristo, enfrentar situações. Terminei a minha carreira, ou seja, eu sei que Deus, né, me quis até aqui, como o Dom Henrique, não é? Chegou até aqui, né? Agora está no reino dos céus. Então, né, guardei a fé. Eu não menti a verdade que Jesus colocou na minha boca. Isso é muito bonito. Eu acho que foi o maior testemunho, né, que Dom Henrique recebeu sobre a própria vida, que foi das pessoas. Ele combateu o bom combate, ele foi capaz de levar adiante. Isso é maravilhoso, não é? Então eu guardei a fé. Eu não guardei outras coisas, mas eu guardei a fé. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que liberta e salva. Esse é um ponto fundamental. Indo adiante, desde já me será reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia. Ou seja, o que ele espera é que Deus, né, na sua misericórdia, o coroe dizendo o seguinte: você levou adiante aquilo que eu lhe pedi, porque ele lutou durante a vida por causa do Senhor. E ele diz o seguinte, concluindo, não é? E não somente a mim, mas a todos os que estiverem esperado no amor e na sua aparição. Ou seja, eu coloquei a minha vida a serviço, que o Senhor dê a mim o que ele achar que é justo, que é o justo juiz, ele fala aqui, e que ele dê às pessoas que estão ao meu lado a mesma coisa, aquilo que for justo. É bonito demais, é maravilhoso esse testemunho do apóstolo Paulo, não é, entregando a sua vida nas mãos de Deus, porque ele sabia que ia ser morto. Muito bem. E vamos agora concluir, né? É o finalzinho agora da epístola. Aí tem aqui palavras assim que eu achei fabulosas e tristes ao mesmo tempo. A partir do versículo 9. Procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me, quando vieres, o manto que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Olha a situação do apóstolo até aqui. Primeiro, procura vir depressa ao meu encontro, que ele sabia que ele ia morrer. Pois Demas, que é uma pessoa, um rapaz, me abandonou por amor ao mundo presente. Ou seja, deixou ele lá, né, era um que se dizia amigo, quando viu Paulo numa situação difícil, resolveu partir. Ele partiu para a Tessalônica. Crescente, que era um outro, foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Ou seja, ele está sozinho. Somente Lucas, aquele que vai escrever o Evangelho, que era médico, né? Somente Lucas está comigo. Então, veja que bonito aqui, né? Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil. Ele brigou a vida inteira com Marcos, porque Marcos era sempre mais para lá do que para cá. Aquele que escreveu o Evangelho, né?
Mas no final eles ficam amigos outra vez. Ele diz assim: traga Marcos, porque Marcos está aqui e vai me ajudar. Alexandre, o caldeireiro, que trabalhava botando fogo na fornalha lá, né, nos palácios, ele resolveu abandonar o apóstolo Paulo, e Paulo sofre muito por causa disso. Ele vai dizer: o Senhor o retribuirá segundo as suas obras, porque esse homem foi muito mal com o apóstolo Paulo. Depois ele diz o seguinte: tu guarda-te também dele, ou seja, não se aproxime desse homem, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ou seja, no final das contas, o apóstolo ficou apenas com Timóteo, o amigo, que ele pede para ir lá para se despedir, ficou com Lucas e vai pedir João Marcos para que eles deem um apoio, para que ele, né, possa distribuir o que tem. E é bonito também ele diz o seguinte: ó, traga o meu manto, porque ele certamente devia dar para alguém, e os pergaminhos para passar para alguém que devia estar lá em Roma, para que o ensinamento pudesse continuar. É muito bonito esse testemunho do apóstolo Paulo, mas ele fala dos falsos amigos. Olhe, na igreja ninguém deve esperar encontrar somente pessoas boas. Em nenhum lugar. O apóstolo Paulo é exemplo disso. Né? Eu lembro sempre da palavra que meu abade, o primeiro abade que eu tive, Dom Abade Paulo, disse no primeiro dia que eu entrei no mosteiro, já falei para vocês. Ele disse o seguinte: no mosteiro vocês encontrarão os melhores homens e os piores também. Assim, na igreja, nós encontraremos os melhores homens e os piores também. Nas igrejas, nós encontraremos os melhores homens e os piores também. Na política, nós encontraremos os melhores homens e os piores também. Na sociedade, na família, no trabalho, na escola, na rua, nós encontraremos os melhores homens e os piores também. Resta saber onde nós queremos estar. Resta saber o que nós queremos ser para os irmãos. Se uma faça ou apresentar Jesus Cristo para todos. Isso a gente não pode esquecer. E vamos lá, adiante? Versículo 16. Na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que bonito. Então ele vai dizer o seguinte: quando ele estava no tribunal, todo mundo escapou, porque todo mundo teve medo de defender o apóstolo Paulo. Mas ele não teve o medo de dizer diante de todo mundo, porque Roma representava todo mundo e as nações que estavam lá, a verdade. Ele proclamou a verdade e a verdade chegou aos ouvidos dos magistrados. Ele não teve vergonha de dizer isso, né? Mesmo se sentindo abandonado, ele falou. Essa é a grande graça do apóstolo Paulo. E ele vai dizer o seguinte: e eu fui libertado da boca do leão, que é o leão imperador. Porque o imperador ouviu tudo, né? Depois mandou embora, ou seja, ele não foi morto naquela hora, mas depois vai ser morto. O imperador ficou com tanta vergonha com o seu conselho do que o apóstolo falou e a verdade do coração daquele homem, que ele podia matá-lo imediatamente, mas ele não mandou matar, nem os magistrados, aqueles que eram responsáveis. Mas Paulo vai adiante no seu caminho, mas que depois, né, a maldade, os maldosos nunca desistem dos seus planos, ele vai ser morto. Mas ele proclamou a verdade e ele vai dizer que Deus me dê, né, aquilo que me é merecido, porque a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele encerra aqui a carta com esse hino de louvor a Deus, de agradecimento, e agora, finalmente, para concluir, ele vai escrever citando algumas pessoas. Saúda a Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Enviaram-te saudações Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja com todos vós. Que bonito, né? No final de tudo, o apóstolo Paulo apresenta o seu coração e o agradecimento àqueles que estiveram ao seu lado, mandando um abraço também para os que estão do outro lado. E ele pede que
né, o apóstolo, que Timóteo venha antes do inverno. Olha, a viagem é longa, não é? Eram mais ou menos uns 3 meses de viagem, e ele vai sair lá de Éfeso, na Grécia, vai atravessar quase toda ali aquela parte da Europa para chegar finalmente a Roma para estar com o apóstolo Paulo. Isso é amizade, isso é carinho, né? E como o apóstolo apresenta, já enfraquecido pelas doenças, por tudo, a sua necessidade do irmão que foi fiel a ele durante toda a vida. Essa graça que nós lemos na Epístola a Timóteo, peço que vocês, por favor, releiam, leiam, pensem bem naquilo que o apóstolo disse, porque o que ele disse vale para toda a nossa vida, e é palavra que nos dá vigor para pregar com mais amor e com mais coragem a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu achei bonita agora nessas últimas palavras, Dom Gregório? É que muitas vezes a gente, ao longo da nossa vida, no dia a dia, acontece muitas coisas com a gente. Às vezes nós nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, alguém faz alguma coisa com a gente e a gente fica tentando arrumar uma desculpa por que as pessoas fizeram aquilo. E São Paulo aqui não. Quer dizer, foi por falta de amor que as pessoas abandonaram. Ele fala aqui eu fechei a Bíblia, né? Queria comentar e fechei a Bíblia. Mas ele fala aqui do Demas, né? Me abandonou por amor do mundo presente. Quer dizer, quantas pessoas, né? A gente vê ao nosso lado que abandona tudo por aquelas coisas do mundo, né? Que a gente fala que é do mundo, né? Quer dizer, por causa da corrupção, por causa de um bom trabalho, se afasta das pessoas por causa dessas coisas. E São Paulo teve a coragem de falar isso, de alertar Timóteo sobre esses riscos, né? E às vezes a gente vê esses riscos e a gente se cala e não alerta o irmão que pode estar se afastando de Deus, se afastando da família, se afastando dos irmãos. Eu acho tão bonito, apesar de ser triste, sim. Uma palavra triste, mas grande coragem dele falar essas coisas, né? E tem uma palavra aqui que eu achei fundamental, que apesar disso tudo, ele fala que isso não recaia sobre eles. Apesar de ele se sentir sozinho, traído, abandonado por alguns, ele fala ainda que espera que isso não recaia sobre eles. Exatamente. Quer dizer, a esperança na misericórdia de Deus sobre aqueles que o abandonaram diante, como o senhor bem explicou, né? Quer dizer, diante do imperador de Roma, que podia mandar matá-lo a qualquer momento, né? Então é essa grande graça que a gente vê naqueles que são verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, e essa graça que nós temos aqui nesse momento. Então, concluímos a segunda epístola de Timóteo, e na quinta-feira, às 21 horas, nós vamos para a epístola que São Paulo escreveu a um discípulo seu chamado Tito. Então, a beleza. Estamos lendo todas as epístolas paulinas e depois vamos para os evangelhos. É muita graça. Eu fico muito feliz. O senhor me deixou no vácuo, né? O senhor falou, vamos para eu. Aí o senhor introduziu outra coisa. E eu fiquei no vácuo aqui. Agora vamos para a mensagem, para a vamos lá, olha. Eleonora Torinho começa aqui logo de cara, grata por esse momento, que agradeço, minha irmã. Ana Maria Oliveira também mandando um abraço. Valéria Maria dizendo obrigada pela clara explicação, trazendo a palavra com muita clareza, que agradeço, minha irmã. A Lia Ribeiro, né, pedindo a bênção, que Deus te abençoe da paróquia, de bom sucesso. Um abraço para o Padre Luizinho. O Robson Armando Rodrigues, a Iraci Pimentel, a Adélia Simões, a Adriana Carreiro, não é? Que botou aqui uma cara de espanto, assim, eu disse alguma coisa que ela ficou assim com a boca aberta, né? A Verônica Rebelo, a Elo Priori, boa noite, sua bênção, Gregório, abençoadas palavras, gratidão por esse momento tão precioso e tão cheio de sabedoria. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado a vocês todos. A Rosilene Chihai, né, que já pediu ali para filhos têm que cuidar dos pais, aquela palavra que ela deu. A Adélia Simão já falei. A Sandra Lúcia, misericórdia, eu cuido da minha mãe que está debilitada há muitos anos. É um exemplo, minha irmã. Exatamente, muito obrigado pelo seu depoimento. A Hilda Teixeira, que Deus abençoe, minha irmã, sempre presente. A Jana, a mesma coisa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Deus abençoe a você, Hilda, a você, Jana. A Lourdinha Martins, a Maria Rita Paulino, a Ivone Alves, a Roseli Egídio de Melo, nossa querida jovem aí presente, a Beatriz Leal, que diz que a lei de Deus nos diz honrar pai e mãe, né? O quarto mandamento.
a Virgínia Santana. Boa noite, Rogério e Dom Gregório. Sejam bem-vindos neste novo horário. Deus os abençoe. Muito obrigado, minha querida. Se vocês acharem que o horário não está bom, vocês nos avisem que a gente muda, tá certo? Para as 8 horas, por exemplo. Né? A Jaqueline Clécio mandando um abraço, né? Um grande para nós todos. A Clarice Cruz, a Leila Cristina Santos Correia, a Ana Cristina Ramos Miada, a Maria Xavier, a Cíntia Neves, ao José Márcio Severo. Meus pais estão idosos e não deixo eles por nada. Cuido deles com todo o carinho do mundo. Exatamente, meu irmão, que beleza. A Clarice Cruz, a Karina Silva Rodrigues, a Ana Maria Gonçalves. Pedi minha mãe quando tinha 16 anos como queria cuidar dela hoje. Exatamente, minha irmã, que beleza esse seu testemunho, né? Nada melhor do que uma mãe. A Márcia Seabra, a Maria Aparecida Silva, a Neide Cristina. Infelizmente isso existe e é muito triste. A Rosilene Chirai Rabelo, a Adélia Simões mais uma vez, ao Carlos Rafael, a Iraci Pimentel, a Virgínia Santana, a Rosilane Chirai, mais uma samurai, a Mauricéia Andrade, uma foto comigo, fiquei feliz, estamos bonitões aqui na foto, viu? A Silmares Stuff, né? A Geice Martins, um abraço, irmã, Deus te abençoe. Ana Maria Oliveira, né? Muita sabedoria de nosso bispo. Obrigado, minha irmã. Precisamos ter cuidado como pregadores que não pregam a nossa doutrina, e sim, né, e uma outra. A Vera Maria Assunção, a Virgínia Santana, né, dizendo uma palavra também de carinho pra gente, a Ana Lúcia Costa, a Iraci Pimentel, a Ivana Montes. Minha mãe fez 88 anos. A Almi fez um bolo, minha gente, todo cheio de morango, todo enfeitado, negócio é nota 10. Foi ou não foi, Almi? Minha mãe fez 88 anos, diz Ivana, mora comigo e Almi. Nunca na minha vida colocaria ela em um asilo. Não jogaria ela fora nunca. Afinal, estou aqui porque ela me gerou. Muito obrigado pelo seu testemunho, Ivana. A Neide Cristina, sempre muito querida, né? Quanta sabedoria do apóstolo Paulo. Exatamente, Neide. A Cleide Cruz, né? A Cândida Granito, a Margarida Granito, a Maria, a Manuel Alfredo Dias Moraes. É muita gente. A Nivani Pereira, a Marilyn Dias, Gena Barbosa, para que possamos aceitar a partida do meu irmão Maicon Monteiro, que ele está no céu. A Rodrigo Rocha Sola, Rodrigo Rocha, né? A Adriana França, a Nalva Ribeiro, mais uma vez um abraço. Ao José Márcio Severo, José Márcio aqui só aparece aqui do rosto, né? Que maravilha. Ana Maria Gonçalves, a Rosilene Chirai, a Cristina Melo, é muita gente. A Eliane Marques, Shede. Eliane, parente do nosso sábio, santo, Monsenhor Paulo Daia. Muito obrigado, minha irmã, viu? Aqui o sobrenome é igualzinho. A Elza Moura, palavra de Deus é a verdade e sua lei é a liberdade, exatamente. Ao Paulo Sérgio Franco, meu irmãozão lá de Salvador, abraço na esposona, né? E também um beijão aí no nosso querido Bento, meu irmão. A carta Timóteo nos revela um apóstolo amoroso e preocupado com os seus. Exatamente, Paulo. Lucas Machado dizendo o seguinte: Dom Gregório, aqui é o filho de Celso, José Freire Machado Terezinha. Vimos sua live, muito boa. Parabéns, fique com Deus. Obrigado, amigo lá de Salvador. E Terezinha, médica. Terezinha é médica legista, né? Mas também eu acho que ela tem outra especialidade que eu esqueci agora, Terezinha, me perdoe, mas também cuida de defunto, viu? Desculpe, só para dizer, né? Eu brincava muito com ela por causa disso. Terezinha, não se preocupe não, viu? É só uma brincadeira. Lucas, um abração na sua mãe, viu? E eu nunca quero ser cliente da sua mãe. Deus abençoe. A Neide Cristina, Rodrigo Rocha, meu Deus, é muita gente. Gabriela Ramos, Jaqueline Paixão Vicente, a mãe de Rapunzel, né? A Rodrigo Rocha Sola, a Marta Honório, a Maricélia Andrade, a Celina Maria, Paula de Fátima, Maria Ângelo da Paz, Hofaker, eu acho que é um sobrenome difícil.
alemão, né? Etelvina de Fátima, a Márcia Neves, eita que é muita gente boa, a Rosilene Chirai, a Paula de Fátima, a Márcia Neves outra vez, a Elisângela Vieira Medeiros, meu Deus, como é que eu vou fazer para aparecer esse negócio? Deixa eu ver aqui mais, a Vitória Ávila Teixeira, Adriana Lute, Elza Moura, Carlos Niente, Maria Ângela mandando aqui, ó, batendo palma aqui com aquele sobrenome dificílimo, ao Mirtor Ribeiro, olha que beleza, ao Rodrigo, a Adílio Sardinha, Rodrigo Gulão, Gustavo Pinheiro, Janaína Pio, Gustavo Pinheiro, Sônia, meu Deus do céu, ao Vera Lúcia, Janaína Pio, Rodrigo Gulão, já falei, eita, é muita gente, o Rodolfo Andrade, Neide Cristina e Rodrigo Rocha Sola. Bom, Rodrigo Rocha, Rodrigo é meu amigão, o amor de Cristo nos uniu, Rodrigo, alegria ver você aí com sua namorada, que beleza, lá do Rio Grande do Norte, é cearense, mas mora no Rio Grande do Norte. O Rodrigão é de Teresópolis, meu amigão, um abraço, saudade de você, Rodrigo, abraço do papai e da mamãe também. Carlos Ziente, boa noite, sou Padre Carlos Caridade. Carlos Caridade. Padre Carlos Caridade está na Amazônia, nosso missionário, nós temos dois missionários lá na Diocese de Parintins, Padre Caridade e Padre Alex, e temos um na África do Sul, que é o Padre Fabiano. Olha que beleza, né? Padre Caridade, um abraço, meu irmão, a todos aí da Amazônia, viu? Que Deus abençoe cada vez mais. E a Sabrina Bonfim. Não vou ler mais, não vou devolver, porque senão eu vou ficar lendo aqui até meia-noite. Minha gente, ó, um abraço bem forte, Deus abençoe, muita alegria, viu? Estamos juntos. É só lembrando, vocês viram que o Dom Gregório deu uma escorregada na baianês aqui, né? Eita, né? Quando ele se viu no meio de muitos nomes aqui, eita. Mas é só para lembrar vocês que toda a live do Dom Gregório, você pode pegar pelo site da Diocese, ela está na íntegra lá, sem corte, sem nada, está na íntegra, mas você pode assistir essa e todas as outras no canal do Dom Gregório, do YouTube, que você busca lá Dom Gregório, aí você vai encontrar o canal, entra lá, assiste a live, historinha, a gente está colocando outros vídeos lá com a participação do Dom Gregório, e aí você se inscreva lá, faz a sua inscrição, coloque o sininho para que você receba o alerta toda vez que tiver alguma coisa nova lá. E vamos fazer com que o canal do Bispo chegue lá. Caridade. É sonhador, que bom, igual a mim. Olha, minha gente, então, quinta-feira, 9 horas, 21 horas. Não, mas tem amanhã. Amanhã eu só tenho uma live, o horário eu esqueci. Mas eu vou colocar na página também da Diocese, pelo Facebook. Amanhã o Dom Gregório tem uma live participando da CNBB, né? Isso, sobre patrimônio cultural. Isso, vale a pena assistir. Eu acho que é 7h30, 19h30. Isso, então vai estar lá o cartazinho com horário, tudo direitinho, o local para vocês assistirem. Então tem amanhã e na quinta-feira nós estamos aqui. Ok, e para concluir, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora, que cumpriu tão bem a palavra de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, e depois uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve, até breve.